que ele não se preocupou em se preparar para a apresentação. Então, o aluno chega lá, lê 2, 3 linhas, a gente vê que ele não consegue explicar nada do que ele leu, tá? Que já está errado só ler, né? Mas quando o aluno lê alguma coisa e ainda explica, ainda é bom, tá? Mas o aluno, por exemplo, que for para frente do celular ou que se reunirem para fazer a apresentação e vier só ler, esse aluno já esteja ciente que ele vai ganhar 1 ponto na apresentação dele, que a apresentação ela é individual, ela vale 4. Mas, assim como o aluno pode tirar 1 ponto indo para lá só ler, ele pode tirar os 4 se ele apresentar bem, se eu perceber que ele tem domínio mesmo do assunto. Tá? Eu vou ter todo o prazer em dar 4 pontos para aqueles alunos que eu ver realmente que dominaram o assunto, que procuraram pesquisar, que procuraram estudar e leram, de preferência a apostila toda. Porque, como eu falei, ainda tem a questão da apresentação do seminário, que é individual, mas tem as perguntas que são para o grupo todo. O trabalho também é a mesma coisa. O trabalho vale 3 pontos, e essa pontuação é a mesma para todo mundo. Então, se o trabalho for bem feito, o trabalho escrito, tá, que vocês vão ter que enviar antes do dia da apresentação, todo mundo vai tirar 3, ou vai tirar 2, todo mundo vai tirar a mesma nota, mas também se o trabalho for entregue atrasado, já vai perder ponto. Se o trabalho não for bem elaborado, vai perder ponto. Então, só depende de vocês, do grupo, tá? Quando eu passo esse tipo de trabalho, ainda mais que a gente está vivendo esse momento de pandemia, eu peço para que os alunos do grupo formem grupos de WhatsApp, tá? Para justamente poderem se comunicar entre si. Ah, colega, dividam os tópicos. Vamos supor, eu vou dar um tema para vocês. Vocês vão primeiro pesquisar só tópicos sobre aquele tema. Depois que vocês decidirem quais são os tópicos da apresentação de vocês, cada um fica responsável por um tópico de pesquisar e trazer um trabalho, trazer uma parte do trabalho elaborada. O trabalho escrito, tá, que vai ser digitado, ele tem que ter pelo menos 10 páginas de desenvolvimento. 10, tá? Então, o aluno que chegar e me trouxer 9, 8, 5, 4, o trabalho dele vai ser apresentado em cima daquelas 4, 5 páginas que ele fez da pesquisa. Mas, em compensação, ele não vai tirar os 3 pontos do trabalho escrito, porque ele não fez o trabalho conforme foi orientado, tá? Então, o trabalho que eu vou passar para vocês, ele vai ter que ter capa, contracapa, sumário, tá? Depois eu vou passar isso novamente lá no grupo para vocês por escrito. Desenvolvimento, conclusão, referência bibliográfica, tá? Glossário para algumas palavras, tá? Diferentes, se quiserem colocar o significado lá. Então, um trabalho normalmente acadêmico, ele tem muito mais partes, só que pro caso de vocês, como é um curso técnico, eu não vou exigir todas as partes de um trabalho de vocês, tá? Mas tem essas recomendações, pelo menos 10 páginas de desenvolvimento, tá? E essas demais partes aí que tem que ter, tá? Então, vai ter a questão do seminário. Vão ter vídeos que eu vou passar links lá no grupo do WhatsApp para vocês. Então, por exemplo, numa quarta-feira ou qualquer outro dia da semana, até no dia mesmo de aula, após a aula, eu vou passar um link lá de algum vídeo do YouTube para vocês. Eu vou dizer assim, olha, assistam esse vídeo e até a próxima aula, que pode ser com 2 dias, no caso, se for da segunda até a quarta, vocês vão ter a terça e a quarta para fazer determinado trabalho. E, assim como eu posso passar na quarta para entregar na quinta-feira, na sexta-feira ou só na segunda, tá? Lembrando que eu vou estar fazendo orientações caso seja necessário. De preferência, essas dúvidas com relação a trabalhos, vocês podem pedir lá no grupo da turma, que aí o aluno vai pedir vai colocar a sua dúvida e eu vou responder. Evita isso de muitas vezes os alunos acabarem perguntando 10 vezes a mesma coisa, porque são dúvidas comuns aos demais alunos, tá? Então, dúvidas relacionadas ao trabalho especificamente, podem tirar lá no grupo e aguardar a minha resposta. Pode ser, como eu falei, pode ser que eu não responda imediatamente, mas em algum momento, de tarde ou de noite ou na manhã seguinte, eu vou responder aquela dúvida, que é para justamente poder sanar e os alunos poderem realizar os seus trabalhos, tá?
normalmente trabalhos, quando eu passo, tirando essa situação do seminário, do trabalho digital do seminário, todos os demais trabalhos que eu vou passar, eles vão ser manuscritos. Então, eu vou passar uma pesquisa, o aluno vai ter que escrever no seu caderno, vai fazer lá o cabeçalho bonitinho, com o nome da instituição, o nome do curso, nome do professor, nome da disciplina e o seu nome. Ou seja, o aluno vai fazer esse cabeçalho e vai fazer o seu trabalho, tá? Vai fazer no seu caderno, vai escrever o seu nome, fazendo esse cabeçalho e colocar o seu nome em cada página que for desse trabalho. Vai ter trabalho que vai ser de uma página, vai ter trabalho que vai ser de mais páginas, tá? Mas em cada página que o aluno for escrever do seu caderno, ele vai colocar o seu nome em cima, tá? Para conseguir identificar que foi o aluno realmente que fez aquele trabalho, tá? Então, tem a questão do seminário, tem a questão desses trabalhos extras que eu vou passar, que vão ser resenhas, resumos, redações, tá? E vai ter uma prova, tá? Um questionário que eu vou fazer, tá? Que eu vou utilizar o Google Pesquisa, Google Questionário, tá? Vou deixar disponível lá para vocês durante, de repente, 1 hora, 2 horas, dependendo da prova e dependendo do tempo que eu verificar que é necessário para responder aquela prova, tá? Aí o aluno vai lá, entra no link do questionário, resolve ele e assim que ele terminar de resolver, ele pode enviar para mim. Ou então, assim que terminar o tempo, vai ser finalizado automaticamente. Então, são essas 3 metodologias que eu utilizo. Tá? Nesse momento de aulas à distância que a gente está tendo, eu peço de vocês muita participação. Então, por exemplo, eu estou explicando sobre determinado ponto sobre determinado assunto, peço a opinião de vocês, peço a colaboração, então o aluno vai se pronunciar, vai dar sua opinião, vai fazer as suas colocações, tá? E peço a vocês que mantenham a câmera do celular ligada, tá? A não ser que você tenha que tomar um copo com água, mas de preferência mantenham a câmera do celular todo o tempo ligado, para eu saber que o aluno realmente está participando da aula. Porque não basta o aluno só estar online aqui, eu não saber o que o aluno está fazendo da vida dele, tá? Eu quero saber que realmente o aluno está participando, tá? Que ele está na frente do celular, na frente do computador, assistindo a aula, tá? Caso em algum momento falhe a internet, não tem problema. A aula estará sendo gravada, tá? Para ser disponibilizada depois para você lá no YouTube. Entrem lá no canal, se inscrevam, tá? Curtam lá para fazer com que o canal ele tenha o seu devido reconhecimento. Muitos doentes que não tinham condição de ir no hospital, de se tratar em casa, acabavam recorrendo às instituições filantrópicas, né, no atendimento à sua saúde, nos cuidados da sua saúde. Então, vocês vão ver como foi a evolução da saúde até nós chegarmos no estado atual. Como foi que ocorreu a criação do SUS, em que cenário ele se desenvolveu. Vocês vão entender um pouquinho da legislação do SUS, sobre os tipos de atendimentos que o SUS, como é que eu posso dizer? Que o SUS, ele consegue disponibilizar à população, tá? Vocês vão conhecer outros sistemas de saúde do mundo, tá? Tanto sistemas privados quanto sistemas públicos, tá? Mas mesmo parecendo engraçado o que eu vou dizer para algumas pessoas, mas o SUS ele é um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo, tá? Vocês vão entender com as próximas aulas, com os vídeos que vão ser passados, por que isso, tá? Porque desde os procedimentos mais simples você vai ter acesso até os procedimentos mais complexos, tipo um transplante de órgão, um tratamento de câncer, no qual, se fosse num país onde você tem que pagar esse tratamento, você teria que gastar 200, 300, 500 mil reais para fazer esse tratamento. E em alguns você teria que pagar de forma antecipada para poder ter esse acesso a esse serviço, e outros você ficaria com essa dívida. Ah, tive câncer, ou então precisei fazer um transplante de órgão e fiz. O meu sistema de saúde privado, ele fez. Mas depois que eu sobrevivi, eu fiquei com uma dívida de 100 mil reais, 200 mil reais. Então, imagine para vocês, tá? Na nossa situação de saúde, se nós tivéssemos que pagar isso,
Então, nós já acabamos pagando isso através dos impostos que são recolhidos, tá? E esses impostos, eles têm que retornar para a gente através de uma saúde pública, tá? Que essa saúde de forma integral, como a gente vê hoje, ela já foi garantida em 1986, numa conferência de saúde, e em 1988, que foi a nossa última Constituição, ela foi garantida por lei para todos os brasileiros, que a saúde é um direito de todos. Não interessa se o cara tem uma limusine ou se o cara anda com chinelo furado. Todo mundo tem o mesmo direito à saúde, tá? Então, por exemplo, se uma pessoa rica quiser ir num posto de saúde, pegar qualquer coisa, vamos supor, vou pegar aqui um hipoclorito no posto de saúde. Não, mas você tem dinheiro, você teria a possibilidade de pagar, de comprar, de colocar um filtro na sua casa. Não, mas eu não sou obrigado. É um direito meu. E é um direito da pessoa, assim como do pobre, ter acesso ao procedimento, ao tratamento mais caro. Então, essa é a vantagem do SUS. Todos são tratados de forma igualitária, tá? Sendo que algumas pessoas, de repente, se não tiverem condições de irem até o posto de saúde, existe também algumas estratégias para atender determinados públicos, para que todas as pessoas tenham acesso ao sistema de saúde em sua integralidade, que é, por exemplo, a saúde da família, que se a pessoa não tiver condições de ir até o posto de saúde, os profissionais vão até a casa da pessoa, tá? E vão fazer o atendimento que aquela pessoa necessita. Uma pessoa acamada, uma pessoa idosa, uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, uma pessoa que é paraplégica, tetraplégica, tá? Então, nessa situação, de repente, se for detectado que em cada casa, em determinadas casas, tem pessoas que não têm condições de ir até o posto, mas precisam fazer determinado tratamento de saúde, pode ser que a equipe de saúde da família vá fazer o atendimento a essa pessoa na sua casa, tá? Então, para vocês verem, né, como o nosso sistema de saúde, mesmo com alguns problemas que ele tem, que na verdade os maiores problemas que eu acredito que nosso sistema público de saúde tenha são os gestores, são os políticos, né, porque a lei ela está lá perfeita, né, e muitas vezes a gente acaba tendo que recorrer inclusive à justiça, que infelizmente não deveria ser assim, mas pelo menos sendo assim, o que está escrito lá, que é direito seu, é direito. Se a gente buscar, se a gente for para a justiça, com certeza, e o juiz verificar que realmente isso é legal, que está escrito que você está cobrando, tá? Inclusive um medicamento, eu não tenho condições de pagar um medicamento e eu vou recorrer à justiça para que o poder público pague esse medicamento para mim, esse medicamento para minha família, para alguém necessitado. Vai ser entrado com uma ação e o juiz, provavelmente, vendo a necessidade da pessoa, né, vai dar a decisão favorável e vai obrigar o Estado, o município, a prefeitura, o governo federal, qualquer ente da federação a pagar aquele tipo de tratamento, tá? Sendo que em cada esfera de atuação, o nível de complexidade a qual aquele ente da federação ele é responsável é diferente, tá? A prefeitura ela é mais pela questão primária, tá? Pela questão de prevenção, questão de postos de saúde, tá? Mas ela pode atender já alguns procedimentos secundários através de UPAs. O governo do estado já acaba atendendo mais essa questão secundária e terciária, tá? Que são problemas de saúde mais elaborados, tá? E o governo federal, conforme vai aumentando o ente da federação, a obrigação desse ente ela é maior, inclusive da questão dos investimentos. Vamos supor que vai ser construído um hospital. Nesse hospital, provavelmente quem mais vai dar dinheiro para se construir esse hospital vai ser o governo federal, que já vai mandar uma emenda lá, um recurso. Se o hospital custa R$1 milhão, 500 mil provavelmente vai vir do governo federal. Mas esse hospital ele vai ser administrado pela prefeitura, né? Quem fez o projeto foi a prefeitura que mandou para o governo federal, para o SUS, para o Ministério da Saúde. E aí
mandaram recurso, 500 mil. Eles falaram assim, bom, o governo federal vai entrar com 500 mil nesse hospital. O Estado terá que entrar com 300 mil e a Prefeitura terá que entrar com 200 mil. Então, quando se trata de uma obra pública, muitas vezes, vários entes da federação, né, em cada nível, vão ter que fazer a sua colaboração para que aquilo seja colocado em prática. Tá? Por exemplo, nesse momento a gente está vendo a questão da Covid-19, tá? Essa pandemia aí que a gente está vivendo, que não foi a primeira que a humanidade viveu, e a responsabilidade de cada ente da federação. Tá? No caso da questão da imunização, é competência das prefeituras. Então, quem está fazendo a imunização são as prefeituras. O Estado, ele acaba conseguindo os recursos, comprando, das vezes, as vacinas, e, posteriormente, ele disponibiliza para cada município para que seja feita a administração dessa vacina, assim como outros procedimentos que são iniciados na assistência primária, tá? Que é competência das prefeituras. Mas cada ente da federação tem a sua obrigação. O governo federal vai atuar nas políticas de pesquisas, tá? de confecções, de aquisição de vacinas, tá? Ou de produção de vacinas para mandar para os estados e municípios. Tá? Então, nesse momento dessa pandemia que a gente está vivendo, eu creio que a nossa saúde pública ela está sendo testada mais ainda, a competência dos nossos gestores. Porque se até então eles se escondiam atrás das suas ações, muitas vezes que não eram legais ou que eram ações desonestas, hoje em dia torna-se mais difícil deles fazerem isso, porque eles têm que apresentar ações, né, do que eles estão fazendo. Vacinas têm que chegar, medicamentos tinham que chegar no início da pandemia, tá? Então, esse é o momento que a nossa saúde pública está sendo testada mais ainda, os profissionais estão sendo testados, muitos acabaram colocando a sua vida em risco, alguns, infelizmente, morreram, por estarem mais expostos a essa doença, mas, infelizmente, acabou sendo necessário isso para podermos chegar no ponto que nós estamos agora, que é a questão de muitas pessoas já estando sendo vacinados, tá? Professor. Então, sim, pode falar? Está sendo gravada essa aula? Sim. Tá ok, obrigada. Tá, eu peço a vocês que coloquem as câmeras ligadas, tá? Que eu estou verificando aqui quem é que está com a câmera ligada, quem é que está participando efetivamente das aulas, tá? Mas, volto a dizer, se alguém sair por algum motivo de questão da internet, tentem entrar de novo, a aula termina 9 horas, e tentem entrar, e eu vou estar aceitando aqui, tá bom? Como eu falei para vocês, tem a questão do seminário, tá? Vão ser passados os trabalhos para vocês fazerem em casa. Então, de antemão, eu gostaria de pedir o empenho de vocês nisso daí, tá? Façam os trabalhos, procurem resolver os trabalhos de vocês que vai ser feito em grupo, tá? Não cheguem a passar diretamente para o professor, porque o colega não quer participar, não quer entrar no consenso. Eu acho que quando é passado um trabalho em grupo, a maioria tem que decidir, né? Se o trabalho vai ser de 6 pessoas, vai ser feita uma votação sobre qualquer coisa que seja, tá? Então, nós queremos fazer o trabalho de tal jeito. Aí tem 3 que são a favor e tem 3 que querem uma outra coisa. Vai ter que chegar num consenso, pelo menos a maioria são 4. Então, quando 4 decidirem que o trabalho tem que ser feito de determinada forma, 4 ganhou 2. Então, vai bastar me dizer assim, não, a maioria decidiu por isso, que seria feito dessa forma, tá? Mas procurem entender também uns aos outros, né? Os colegas que, durante a elaboração do seminário, não conseguirem estar diretamente ligados, procurem ajudar os colegas, procurem fazer as pesquisas dos temas, enviar para os grupos que vocês vão criar, né, para que os demais possam ter acesso, tá?
E com relação ao seminário também, o trabalho, a apresentação de vocês, ela vai ser em cima do trabalho que vocês elaboraram. Não adianta o aluno fazer um trabalho fraco, né, um trabalho que ele não conseguiu elaborar as 10 páginas de desenvolvimento que eu falei para vocês, e lá na hora explicar um assunto, conseguir de repente ter uma gama de conhecimento muito grande, mas que ele não colocou no papel. Era para ele ter colocado no papel, no trabalho escrito, porque esse trabalho que vocês fizerem, ele vai ser disponibilizado para as turmas, para a turma de vocês, em forma de apostila. Então, as apostilas, uma das apostilas, as apostilas vão ser esses trabalhos também, tá? Eu vou elaborar uma apostila que vai ser utilizada também, mas a questão dos trabalhos de vocês também vão estar sendo utilizados, os trabalhos escritos de vocês, até para questão de estudo para a prova, tá? Então, façam o trabalho de vocês, vai ter que ser entregue antes, tá? Nós estamos ainda na primeira semana de aula, na primeira aula, no primeiro encontro. Então, vão ser 2 encontros por semana, vão ser 3 semanas de aula. Então, a última semana de aula, ela vai ser só para apresentação. A entrega dos trabalhos vai ser, deixa eu verificar aqui. A aula hoje é quarta, só verificar aqui um calendário, só um momento. Deixa eu ver o calendário. Bom, então a aula hoje começou dia 14 de abril. Então nós vamos terminar nossas aulas, nossos encontros, no dia 3 de maio, tá? Então vai ser a nossa última apresentação do seminário, porque os seminários eles vão ficar para as 3 últimas aulas. No caso, no dia 3, no dia 28 e no dia 26. Então vocês vão ter essa semana e a próxima para elaborar o seminário de vocês, tá? Então, a partir de amanhã, quando eu disponibilizar os temas para vocês, já procurem fazer as pesquisas, compartilhar a pesquisa com os colegas de vocês, se reunirem para fazer os trabalhos, tá? Sempre com os cuidados, com a saúde, tá? No dia da apresentação, quem for se reunir, tá? Use máscara, assim como eu creio que todos estão fazendo isso pelo momento que nós vivemos. Na hora da apresentação, o aluno vai tirar, o único aluno que vai estar sem máscara no momento da apresentação vai ser o aluno que estiver apresentando o trabalho, tá? Vocês vão colocar uma mesa, vão colocar o celular para filmar em cima da mesa. Pode falar. Esses trabalhos todos aí vão ser em grupo ou vai ser individual? Não, vai ser um seminário que vai ser feito, vai ser o trabalho em grupo, vai ser só o seminário, tá? Só um seminário. Mas vão ter os trabalhos. Isso, mas vai ter o trabalho escrito que vai ter que ser entregue pelo grupo, entendeu? Ah, tá, um manuscrito no trabalho grupo todo, né? Entendi. Informações que entrou agora, que eu não sei se entrou agora, ou por algum motivo aí, pela falha da internet, não viu isso daí, e enviem lá no grupo, tá? No grupo do WhatsApp, para eu definir os temas de apresentação de cada grupo, tá bom? As apresentações, como eu disse para vocês. Mais uma pergunta para o senhor. São, porque com a matéria que foi terminada do professor, do Wilson, tinha os grupos formados já. Esses grupos não podem continuar os mesmos grupos, com essas mesmas quantidades de pessoas? Pode falar. Até porque, para facilitar, porque já está formado os grupos. Se forem 6 pessoas, sim. Se for demais, vai ter que sair gente 10 do grupo e entrar para outro grupo. Quantas pessoas eram no grupo do professor? Tinha uns grupos que tinham 10, outros 9 e outros 11. Não, mas o meu trabalho ele não é feito assim. São só 6 pessoas por grupo, tá bom? Só 6 pessoas. Então, vocês vão ter que dividir aí o grupo, tá? Quem tinha 11 pessoas,
forma um grupo de 5, outro grupo de 6, e esse grupo que está com 5 vai ter que pegar mais uma pessoa para formar um outro grupo, tá? Os trabalhos vão ser só de 6 pessoas no grupo, tá bom? Entendi. Já foi me repassado que são 48 pessoas, então eu dividi em 6, vão ser 8 grupos de apresentação, tá bom? As 3 últimas aulas, os 3 últimos encontros vão ser da apresentação do seminário. Então, quem está com um grupo de 10 pessoas, já separa aí, 6 para um lado, 4 para o outro, ou então 5, e aí eu vou incluindo outras pessoas nesse grupo. Mas quem já quiser me trazer o grupo com 6 pessoas, já pode também. Agora, quem ficar com um grupo só de 4 pessoas e me trouxer, eu vou acabar incluindo outras pessoas nesse grupo, e aí o grupo não vai poder reclamar de quem entrar, tá bom? Porque é igual a questão de trabalho, a gente não escolhe com quem a gente vai trabalhar, até porque na nossa profissão a gente não pode fazer isso. Porque eu não gosto de trabalhar com determinado colega, mas o paciente ele precisa ser carregado para ali. Não, mas eu não vou carregar o paciente porque eu não gosto do colega. Não, não existe isso. O paciente ele vai ter que ter a assistência dele garantida, então você já tem que se acostumar com esse tipo de situação que eu falei, né? De eu chegar, ou do professor chegar e colocar, até mesmo que se eu quisesse pegar agora, e os grupos de vocês e eu mesmo formar, eu poderia fazer isso, mas eu dou essa liberdade para que vocês criem os grupos de vocês por uma questão até de afinidade, ou de pessoas que vocês já conheçam, pessoas que vocês veem que já tem mais compromisso com o trabalho, porque como vocês já são uma turma já em andamento, muitos de vocês uns já conhecem os outros, sabe quem são os colegas que têm mais responsabilidade, né, que participam do trabalho, e aquelas pessoas que mais atrapalham do que ajudam. Então, essas pessoas que mais atrapalham, que ajudam, vão ter que provar agora, de repente, a partir do momento que saírem de determinados grupos, não, eu consigo, eu posso ajudar. Então, mas, de repente, a impressão que cada colega passou para os demais colegas pode ter sido ruim, pode ter sido uma impressão negativa. Então, vai ter que provar agora, de repente, em outros grupos, essa questão de mais compromisso com o trabalho. Sim, até pode falar. Até porque o aprendizado é individual, né, professor? Como assim? Assim, porque em relação ao que o senhor falou assim, né? Algumas pessoas vão ter que provar que realmente tem capacidade de fazer determinado trabalho. Entendeu? Até porque em relação a um curso desse aí, o aprendizado é individual de cada pessoa. Cada um aprende conforme o seu esforço. Sim, é igual, por exemplo, vai ter aluno que vai se envolver o mínimo possível com a elaboração do trabalho, e vão ter aqueles alunos, de repente, que vão tomar a frente. Tá? Esses alunos que vão tomar a frente, eles vão estar tendo um ganho muito grande, que é em relação ao conhecimento. Aí, de repente, podem estar se sentindo sobrecarregados. Professor, mas eu estou fazendo trabalho sozinho. Né? Se o aluno vier me reclamar isso, eu vou dizer para ele, você está fazendo porque você quer. Porque eu trabalho em grupo. Tá? Reúna, chame, tá? Então, por exemplo, você 2 finais de semana. Claro que vocês não podem esperar que todo o tempo todos estejam disponíveis. Pode ser que hoje um colega vá, pode ser que já no próximo encontro não dê para esse colega aí, mas outro que não foi no primeiro, foi no segundo. Claro que quem tiver uma disponibilidade maior de tempo, puder em todos os encontros, tá, participar ativamente da elaboração do trabalho, é importante isso. Eu acho que quem mais ganha com isso daí é o próprio aluno. Então não adianta o aluno achar assim, eu tô montando na costa do colega ali e eu tô dando uma desperta e ele é burro porque ele tá fazendo trabalho para mim. Não, eu acho que o burro, quem está sendo burro, é quem pensa dessa forma. Porque vai chegar um momento lá na frente que de repente que ele foi só carregado durante o curso, que ele vai fazer uma prova de concurso e ele não vai saber nada. Por quê? Ele não estudou. Ele foi só passando na costa dos outros. Então, esse compromisso, ele já tem que começar desde agora, no início do curso de vocês, no empenho em cada disciplina, para que quando chegue no final do curso, cada um de vocês possa pegar o seu diploma, o seu certificado e colocar na parede e mostrar para as pessoas com orgulho. Não, eu fiz esse curso aqui e eu aprendi. Eu aprendi tudo que eu estudei, tudo que foi repassado para mim, eu tentei absorver da melhor forma possível. Eu dei o melhor de mim, eu procurei aprender em cada aula, com cada professor, eu tentei absorver o máximo de conhecimento que eu podia. Então, eu peço que todos tenham esse compromisso, inclusive nos trabalhos em grupo, porque quando é passado no trabalho individual, se o aluno não fizer, não participar, sei lá, não avançar em nada, o prejudicado vai ser só ele. Quando é em grupo, todo mundo acaba se prejudicando. Mas não deixem também, para conseguir identificar essa participação dos demais alunos do grupo,
no fim do trabalho. Como eu falei para vocês, vocês vão ter essa semana e a outra para elaborar esse seminário, né? Então, não espere para me comunicar no final da semana que vem já, ou então no dia da apresentação. Ah, professor, o colega fulano de tal não fez, então ele não vai participar. Né? Procurem dar uma responsabilidade. Colega, a sua parte do assunto que você tem que pesquisar, que você tem que elaborar alguma coisa, é esse tópico aqui, para entregar até tal dia. Tipo, tem esse final de semana, tem semana que vem. Vamos supor, foi dado hoje, amanhã vai ser dado o tema. Né? Então, se passou uma semana, passou a sexta, sábado e domingo, o colega não conseguiu entregar nada, ele não quer participar do trabalho. Né? Ele não colaborou de forma alguma. Aí o grupo vai poder chegar comigo e falar, não, olha, o colega não está participando nada, a gente avisou para ele que se ele não participar de forma alguma, ele vai sair o nome dele do trabalho. Tá? Se a maioria do grupo disser para mim que determinado colega não participou de nada, esse colega infelizmente vai ficar sem apresentar o trabalho. Tá? Aguarde só um momento aí. Então, com relação ao seminário, esses trabalhos em grupo tem que ter isso daí, tem que ter uma dedicação maior, tá, de cada aluno. Nem tudo vai ser no nosso tempo, nem tudo vai ser como a gente quer. Todo mundo tem que se ajudar, todo mundo tem que participar, para que no final todos possam colher o melhor do trabalho, tá? Então, participem, tá? Ajudem uns aos outros. Busquem também entender, o colega não pôde ir porque ele está trabalhando, mas colega, não dá para você ir. Então a impressão, a digitação do trabalho vai ficar sob a sua responsabilidade. Colega, a gente vai reunir, não dá, mas se puder ajudar de outra forma, financeira, para elaboração, para pesquisa, para comprar internet, para o grupo poder fazer a pesquisa, tudo tem um preço, né? As pessoas têm que gastar dinheiro para poder fazer seus trabalhos. Então, se quiserem fazer cartazes, podem fazer cartazes. Se quiserem fazer apresentação de slide para utilizar na apresentação de vocês, vocês podem fazer isso. Tá? Basta pesquisar lá no YouTube, como utilizar essas ferramentas aí no Meeting, que é o nosso aplicativo aqui. Então, que vocês vão conseguir apresentar um trabalho maravilhoso, tá? E os maiores agraciados com tudo isso vão ser vocês próprios, tá? Então, eu gostaria de iniciar agora uma mesa redonda a respeito da saúde, tá? Como vocês enxergam a saúde pública aí na cidade de vocês, o acesso à saúde, a determinados procedimentos de saúde, experiências que vocês possam contar, tá? A respeito da saúde pública aí no município de vocês. O que tem, o que não tem, que experiência vocês ou os familiares ou amigos de vocês tiveram que passar, tá? Então eu gostaria de pedir que vocês começassem com os depoimentos de vocês para participar da aula nesse sentido aí da mesa redonda, de falar de questão de saúde pública, tá? Quem quiser se pronunciar pode começar. Professor, Pode falar. sou eu, Andresa Almeida. Tá, só levante mais um pouquinho aí a câmera do celular para eu poder lhe ver melhor, tá? Tá bom Levante assim? assim o celular. Levante mais o celular. Tá bom assim? Na verdade, você tem que ligar a câmera, tá desligada a sua câmera. Já, Andresa? Aí no aplicativo tem uma câmera. É só apertar aí o botão da câmera que vai aparecer o seu rosto. No lado direito do celular. Em cima. No lado esquerdo de baixo. Tá? Oi. Vem do lado aí do botão vermelho de desligar. Tem uma câmerazinha. É só apertar nessa câmera. Sim, eu já apertei.
Não tá aparecendo a sua imagem aqui. Não sei se a câmera tá virada, não sei qual é o problema. Meu parece Mas você pode falar. Não tem problema. Fale sem aparecer a câmera. Sim. Qual é a contribuição que você tem para fazer, Andressa? Sim, eu sou de Vitória do Jari. Entendeu? Sim. Ai, Jesus. Pode falar. Sim, eu sou de Vitória do Jari. Então, a situação lá sobre a saúde pública é bem complicada. Entendeu? Mas por que você coloca isso? É complicado? É porque, assim, eu não sei onde você mora, né? Porque quem mora em Laranjal sabe. É assim, lá não se faz parto. Lá não se faz nem pequenas cirurgias, entendeu? Todo atendimento tem que ser em Laranjal do Jari. Tipo, já aconteceu várias vezes das mulheres terem bebê na ambulância, entendeu? Já aconteceu várias mortes de crianças, entendeu? Por falta de atendimento, porque até se deslocar de Vitória do Jari até Laranjal, muitas vezes a criança já chega lá morta dentro da mãe. Eu entendo. Essa realidade aí de Vitória do Jari eu conheço, que eu já trabalhei em Laranjal do Jari. Uhum. Eu realmente via essa dificuldade, mas eu entendo que essa dificuldade, essa questão de mudança desse cenário aí que acontece na cidade, ela em grande parte ela é culpa da população na hora de votar, né? Votar no prefeito que não governa para todos, que não é um bom prefeito na questão da gestão, que eu creio que esses procedimentos aí eles são mais simples, então cada prefeito poderia buscar formas de falar com o governador para que esses procedimentos mais simples eles pudessem ser resolvidos na própria cidade. Tá? Então, é uma falha aí que a própria população ela tem que aprender a votar, tem que aprender a cobrar dos seus políticos isso, né? Inclusive, o papel do próprio vereador é esse, né? Cobrar que o prefeito tome relacionadas atitudes, diversas atitudes para melhorar a saúde da população. Isso não falando só na questão da saúde, tem a questão da saúde, da educação, da segurança pública, do saneamento básico. Então, as obrigações que são de um prefeito e de um governador, elas têm que ser realizadas, tá? Mas quem tem que cobrar é a população. Quando acontece uma situação dessa, na qual uma pessoa, uma criança, ela vem a morrer, o que deveria ser feito? Uma denúncia ao Ministério Público, tá? Para que o Ministério Público, para que a Justiça corresse atrás de cobrar isso também dos governantes, né? Então, conforme mais e mais denúncias elas fossem feitas, mais seriam cobrado em cima dos governantes para que realmente determinadas ações fossem realizadas, tá? Mas às vezes a população não denuncia, não vota correto, vota num político muitas vezes pelo nome, ou porque ele foi parente do fulano de tal que já foi político, ou porque ele me deu uma dúzia de telha para minha casa, o cimento. Então, infelizmente, quando a população não aprender a votar e não aprender a cobrar de seus governantes isso daí, infelizmente vai acabar acontecendo essas coisas aí durante muito tempo. Ou então, realmente, até o dia que chegar um político bom, honesto e trabalhador para que trabalhe por bem da população. Para você ter uma ideia, lá não tem pediatra, lá não tem ginecologista. Tem mal clínico geral mesmo, só para quebrar o galho, viu? Essa questão aí do médico, ela é uma outra questão complicada, porque a gente vê que, às vezes, até a questão da distribuição de médico em outras cidades maiores, ela já é uma coisa difícil, né? São profissionais realmente muito escassos, às vezes a remuneração ela não é tão boa, e aí o médico, ao invés de ficar no interior, ele não vai querer ficar no interior se ele pode ficar na cidade, né? Então, eu creio assim que, para ser até um atrativo para os profissionais, tem cidade, por exemplo, que chega a pagar 30 mil reais para um médico. Isso é para ver se acaba sendo um atrativo para que esses profissionais eles venham
para a cidade, né? Então, essa questão de médicos... Sim, pode falar. E a questão da Andresa? A Andresa, ela está no Laranjal do Jari. E é a única que faz tá na nossa equipe e tá para lá. Ela não se encontra em Almerim, sendo que a equipe aqui é toda de Almerim. Como é que fica o trabalho dela? Não, minha querida, eu não estou em Laranjal, eu estou em Almerim, sim. Ah, Eu fui para Vitória do Jari porque minha mãe faleceu. Então, eu tive que ir lá, mas eu tô aqui já. Tá, tudo bem. Eu tô aqui, entendeu? Tá. Oi, professor. Tá, pessoal, com relação a esses problemas pessoais aí, com relação a algum problema que vocês tenham, vocês tragam para mim, tá? Me mantenham informados, que é para eu poder verificar como é que eu posso ajudar vocês. Eu sou um professor que eu procuro ser bastante compreensivo. Tá, professor, não deu para entregar o trabalho naquele dia. Posso entregar no outro dia? Pode. Não vai valer o mesmo ponto, tá? Vai valer menos ponto, mas eu vou aceitar para procurar ajudar o aluno para que ele não venha se prejudicar. Claro que pode ser que vocês tenham professores que vão ser mais rígidos, que se marcarem em determinado dia vão querer receber naquele dia, mas não custa nada o aluno chegar com o professor, tentar conversar e tentar sensibilizar o professor. Assim como eu tenho certeza que eu posso vir a ter algum problema algum dia e dizer para vocês, olha pessoal, eu não vou poder dar aula hoje por esse motivo, tive determinado problema, então eu vou precisar contar com a compreensão de vocês, da turma. E assim são os alunos chegando comigo, né? Mas eu entendo que o aluno ele também tem que ter um empenho, tem que ter a responsabilidade, tem que ter a obrigação dele. Eu acho assim, a partir do momento que o aluno pega e investe um dinheiro nesse curso, ele quer formar. Porque se ele não quer formar, ele está jogando dinheiro fora. Então, ele precisa ter essa dedicação também. Pode falar. Professor? Sim. Boa noite, sou eu, a Vanúbia. Eu sou nova no grupo, mas eu vou falar um pouquinho do que eu entendo, entendeu? Eu trabalho no hospital já faz pouco tempo, mas o que a gente vê hoje em dia pela saúde não é nada fácil, principalmente para quem tem filhos especiais, para quem tem pessoas que precisam de bater uma ressonância magnética, que aqui na cidade de Almerim não tem que viajar para fora, entendeu? É muito difícil mesmo, porque muitos têm condição, mas muitos não têm, entendeu? E a respeito também, a população perde muito com isso, porque é como o senhor falou da agora há pouco, que sobre a gestão, o governo que tem que trazer, entendeu? Eu entendo assim, né? Só que tem muitas pessoas, eu não sei nem como lhe explicar, mas eu vou tentar explicar, não sei se o senhor vai conseguir me entender. Mas é assim, olha, dos técnicos, quando eu não trabalhava no hospital, eu chegava no hospital, eu já queria ser a primeira a ser atendida, eu já virava o VZ no hospital, entendeu? Só que quem trabalha dentro do hospital é que sabe o que os técnicos passam, mas muitos técnicos fazem uma parte errada, eles não sabem respeitar o povo e também nem o povo sabe respeitar o técnico, entendeu? Porque um chama nome para o outro, é aquela arrumação toda, quer ser atendido primeiro, ou então o enfermeiro. Então, como a gente está estudando isso hoje, eu estou aprendendo um pouco, porque para a gente ter esse desempenho um pouco melhor, saber um pouco melhor sobre saúde, a gente tem que ter respeito pelo povo, né, pela população, pelos pacientes, saber cuidar, saber lidar com as pessoas, porque é dentro da saúde, né? Eu sei que não é fácil, mas a gente vai levando aos poucos, entendeu? E olha, eu tenho um filho especial. Ele precisa bater a ressonância magnética, mas eu não tenho condição. Eu tenho que viajar para fora. É complicado mesmo. Eu moro aqui na cidade de Almerim e eu queria que você me explicasse um pouco, me falasse alguma coisa, né, assim, que eu estou um pouco nervosa. É o que eu entendo da saúde, né? É porque eu estou um pouco nervosa, mas eu podia me desempenhar mais um pouco. Pois com relação à questão da saúde que eu falei para vocês,
quando a saúde ela é um direito de todos. Então, a partir do momento que eu tenho uma dificuldade para determinado serviço de saúde, eu tenho que procurar a justiça, tá? Que é um direito meu, tá? É um direito seu, é um direito do seu filho, é um direito do paciente. Sim. Ter essa assistência à saúde. Então, a partir do momento que a pessoa procura a justiça, procura o fórum, procura a Defensoria Pública, o Ministério Público, eles vão fazer denúncias, eles vão exigir do Estado, da Prefeitura, uma posição sobre aquele assunto e dizer por que o Estado, o município não está fazendo aquilo e cobrar do município, do Estado, isso que pague as esse pessoas, tratamento. elas têm que cobrar pelos direitos, né? Eu cobro pelo meu direito, pelos direitos dos meus filhos. Só que aqui na cidade de Almeirinha, o negócio da saúde não... A gente que tem que correr atrás de tudo, porque a gente sempre corre no hospital. Eu trabalho dentro do hospital, mas muitas das vezes a gente é criticado lá dentro, entendeu? Sim. Na verdade, perder a razão não adianta. A gente tem que saber como a gente vai cobrar. Nem a gente pode respeitar o profissional, que a gente vai incorrer em um crime, vai ter que pagar a cesta básica, vai ter que prestar serviço comunitário, e nem o profissional tem o direito de tratar o paciente de forma ignorante, arrogante, maltratar o paciente. Então, eu procurei informação sobre determinado procedimento de saúde e eu fui maltratada, vá numa delegacia. Eu acho que qualquer crime que for feito contra uma pessoa, inclusive ela ser maltratada, ser tratada mal, ser desrespeitada, ela tem que ser resolvida pela forma legal. Procurar uma delegacia, procurar a justiça para que cobre, fazer uma denúncia para o conselho. Quem é esse profissional? É um técnico de enfermagem, é um enfermeiro, é um médico? Eu vou fazer uma denúncia desse médico lá no conselho de medicina. Então eu tenho certeza, se o médico, por qualquer motivo que seja, ele trata mal a população, se chegar lá no conselho de medicina 20 denúncias contra ele, ele vai ser chamado, ele vai receber uma suspensão, ele vai receber uma multa que vai doer no bolso dele e ele vai acabar tratando melhor as pessoas, tá? E com relação aos direitos, tem que cobrar inclusive na justiça. Porque, como eu disse logo no começo, né, que eu sou um pouco meio estressada. Logo, só que quem trabalha lá fora, quem é de fora, não vê a situação dos técnicos, né? Enfermeiro, médico. Só quem sabe quem trabalha dentro da saúde. Só que, muitas das vezes, a gente, povo, né? O povo, o paciente é desrespeitado, entendeu? Não puxando o saco de paciente, nem puxando o saco de técnico, mas eu estou falando o que eu vejo, entendeu? É como nós estudamos a aula passada do professor, que a gente tem que perceber o local que a gente trabalha, né? Que a gente trabalha, porque diário, assim, tem mais mudança no trabalho da gente, entendeu? E outra coisa é compreender o profissional, né? Tem gente que não entende, não sabe os problemas que aquele profissional passa ali dentro. Muitas das vezes o profissional trabalha com uma dedicação extrema. Às vezes o profissional ele até paga para atrapalhar. Ele até, vendo que está faltando determinada coisa no hospital, que é uma coisa que é R$50. Eu já ouvi situação de profissionais do hospital que faziam coleta para comprar determinada coisa que ajudava muito e que custava R$50, R$100, mas que o governo não mandava, ou passava 1 mês, 2 meses, os pacientes só faziam bater na porta do hospital, do posto de saúde e voltavam. Os profissionais eles preferiam fazer coleta e comprar do que deixar o paciente ir no hospital e voltar por um preço irrisório, um valor daquele que seria fácil de resolver. Isso. E outra coisa também, né? Eu não sei se eu estou falando demais, né? Mas outra coisa, se a gente está fazendo, por exemplo, nós estamos fazendo esse curso agora, né? Se nós pegamos o certificado, eu não sei o que o senhor vai me dizer, né? Mas a gente pega o certificado. A gente, técnico de enfermagem, eu já vi muito isso, né? No hospital mesmo onde eu trabalho. Muitos querem fazer só dentro do hospital. Eu não sei se um dia eu vou fazer uma coisa dessa, mas eu acho errada. Técnico de enfermagem sair, por exemplo, tem uma pessoa passando mal. Entendeu? Tem uma pessoa passando mal, não vou lá, tem que pagar. A pessoa tem que pagar para o enfermeiro. Eu não sei não, mas eu acho injusto, né?
Não sei se alguém vai me criticar, mas eu acho um desrespeito com o povo. Porque. Não, eu acho assim. Eu não... Me Deixa eu explique aí um explicar. pouco. O profissional, ele é Professor, contratado tá de dando repente para. interferência na aula. Pede para quem não está falando para desligar o microfone aí, que está dando interferência entre a comunicação. Bom, pessoal, então quem ouviu aí, por favor, que não estiver falando, desligue, tá? Então, a questão é assim, voltando aí pro assunto, né? O profissional, ele é contratado, vamos supor, para trabalhar lá no hospital, tirar 2 plantões, 3 plantões por semana. Ele vai lá no trabalho dele, ele trabalha direitinho, trabalha com amor, trata as pessoas bem, dá o melhor de si, né? Então ele está fazendo o trabalho dele. A partir do momento que ele está na casa dele, só é obrigação se chegar alguém batendo na casa dele com uma situação de emergência, morrendo. Olha, meu filho se engasgou, meu pai teve uma parada cardíaca e eu acho assim, a obrigação do profissional numa situação dessa, de uma emergência. Então ele vai passando e vê alguém passando mal, parar para ajudar agora o profissional a sair da sua casa, ir lá na casa do vizinho de madrugada, porque o vizinho, sei lá, tá com uma dor de cabeça ou alguma outra coisa. Porque aqui tem uma medicação que ele tem que tomar. Se tem um hospital público para fazer isso, então o vizinho, o outro cidadão, o amigo, ele não deveria recorrer, achar que seria obrigação do profissional que se formou ir lá aplicar uma medicação nele. Não, eu tenho um hospital, eu tenho que ir no hospital fazer essa medicação. Senão, a gente vai ter que pensar isso com relação a todas as profissões. Não, mas é porque o meu vizinho ele é pedreiro, ele tem que vir aqui fazer o serviço na minha casa de graça. O profissional, ele é eletricista, não, mas pegou fogo aqui numa tomada, ele vai vir aqui, vai ajeitar o meu serviço aqui. Não é assim. O profissional, ele tem que ter essa dedicação no momento que ele estiver trabalhando, que ele estiver sendo remunerado. Se eu sou pago para trabalhar no posto de saúde, no hospital, ou na saúde da família, ou eu sou agente de saúde, naquilo que eu trabalhar, no momento que eu estiver trabalhando, eu tenho que ter minha dedicação. Agora, a partir do momento que eu estou em casa, já não é minha obrigação eu ir lá na casa do meu vizinho e aplicar uma medicação nele, só porque o pai dele está doente, né? Não, eu acho assim, cada um gastou o tanto que gastar. Por exemplo, vocês vão ver que durante o curso de vocês todos, vocês vão gastar muito dinheiro, né? Vai ser pagar as mensalidades, vão ser os trabalhos. Então, quando chegar lá na frente, que você se formar, que você puder atuar na área, você já vai pensar, poxa, agora está na hora de eu receber o retorno. Ou eu trabalhando realmente assalariado no hospital, numa clínica, num posto de saúde, ou se alguém quiser, olha, eu quero fazer uma medicação aqui, você aplique-me, aplico, R$50. Esse o preço, às vezes a gente acha caro, porque, poxa, mas R$50 você não vai gastar 10 minutos, mas só que não é pelos 10 minutos que a pessoa vai fazer a medicação, é pelos 2 anos que essa pessoa passou estudando para poder aplicar uma medicação. Então a gente também tem que saber entender isso daí. Talvez a pessoa que não formou na área, tanto que eu acho até uma injustiça, por exemplo, a pessoa que fez só ensino médio ganha mesmo tanto que uma pessoa que fez um curso técnico que demorou mais 2 anos para se formar. Né? Então, conforme vai aumentando o tempo de formação, o tanto que a pessoa precisou se dedicar para formar naquilo, é normal que a remuneração ela seja maior. Ou seja, por que normalmente um profissional de nível superior ele acaba recebendo mais do que um profissional de nível médio? Porque ele passou estudando 2, 3 anos a mais. Então, o técnico de enfermagem, ele vai fazer o curso em 1 ano e meio, 2 anos. O enfermeiro vai ser 4 anos e meio, 5 anos. Então, quer dizer, 3 vezes mais. Então, o salário vai ser maior, as responsabilidades vão ser maiores e o trabalho, muitas das vezes, aquele trabalho braçal, que a gente costuma ver, ele vai ser menor. O enfermeiro, com certeza, em termos de fazer força, de ter que levar o paciente, às vezes, para tomar banho, o enfermeiro ele pode vir a fazer isso? Pode. Mas se tiver técnico de enfermagem para ele coordenar essas outras ações, ele vai procurar resolver outros problemas dentro dos hospitais que estão dentro de uma alçada que só ele pode resolver.
que não é mais competência do técnico de enfermagem, ou algum procedimento que realmente só o enfermeiro possa fazer, porque vocês podem até pensar que seja a mesma, às vezes a pessoa leiga, a pessoa de fora, ela acha assim, todo mundo é enfermeiro. Não, existe o técnico de enfermagem, existe o enfermeiro, e até na hora dos procedimentos, vocês vão ver que tem procedimentos que o enfermeiro ele pode fazer que o técnico não pode. Por exemplo, o parto no qual utiliza anestesia, episiotomia, que é o corte, episiorrafia, que é a sutura da região perineal, é o enfermeiro que pode fazer, o técnico não pode fazer. Só quem faz isso é o médico e o enfermeiro, tá? Então, assim, tem que saber reconhecer essas diferenças, né? Tanto a população quanto o próprio profissional. Não, eu sou técnico de enfermagem, eu formei 1 ano e meio, 2 anos. O enfermeiro, ele é meu chefe aqui dentro da equipe, ele estudou para isso, né? Se eu quiser ser enfermeiro, eu vou estudar para ser enfermeiro. Se eu quiser ser médico, eu vou ser médico. Se eu quiser ser dentista, eu vou ser dentista. Cada um dentro da sua área de profissão, dentro da sua profissão e dentro do seu nível de atuação. E com relação a essa questão da remuneração do profissional, ela depende do profissional. Eu acho assim, se o profissional ele passou a questão de um atendimento de urgência, você vê uma pessoa passando mal na sua frente, você passando, ou então um vizinho seu vem correndo lhe chamar porque realmente está passando mal, numa situação assim que vai morrer daqui com 5, 10 minutos, é uma coisa. Mas porque eu tô com dor porque eu tenho determinada doença que eu tenho que tomar remédio toda semana, na veia, aí eu vou chamar o vizinho, poxa, meu vizinho, você é técnico de enfermagem, aplica aqui no meu pai, de graça, 1 vez por semana. Ou então, durante 2 meses, eu vou querer que o meu vizinho vá lá na minha casa aplicar uma medicação no meu pai de graça. Se for uma pessoa que queira muito fazer uma benfeitoria, ela pode até fazer, mas não é obrigação dos profissionais fazer isso. Existe um serviço de saúde pública, na qual o paciente, o cliente, o cidadão, ele vai poder recorrer. Agora, você chegar lá no hospital, no posto de saúde, e alguém se recusar, entendeu? Fazer de má vontade, aí sim, aí o profissional que está lá trabalhando de má vontade, ele vai ter que ser responsabilizado por aquele tratamento que ele deu ao paciente, tá bom? Fica claro isso daí? Vamos abrir agora a palavra para algum outro colega que queira falar. Tá, outro colega aí. Tem 29 alunos na sala, só alguns falaram ainda, tá? Então, quem não falou aí, se pronuncie, por favor. Professor, boa noite. Pode falar. Eu já mandei lá o grupo formado lá no seu privado, tá? Eu me chamo Lucivânia Félix. Pode falar, Lucivânia. O que você tem a falar a respeito da saúde pública? Olha, professor, tem várias coisas, né, sobre a saúde pública, né, que muitas coisas eu não concordo, né, como às vezes a gente chega no hospital para ser atendido, às vezes a gente é muito mal atendido, né, pelos técnicos de enfermagem mesmo. Outro dia, desculpa vocês sabem que eu estou no trabalho agora, tá? É porque no outro dia eu fui lá no hospital, né, eu fui falar umas coisas lá pro um técnico lá, porque ele tratou super mal a minha filha, sendo que ela é menor de idade, ela estava passando mal, sabe? Só porque ele estava no celular, ele se negou de atender ela, e eu não fiquei gostando disso, né? Técnico de enfermagem, porque como a gente sabe, né, que nós técnicos, a gente tem que saber tratar as pessoas, né? Se a gente se a gente procura ser técnico de enfermagem, é porque a gente tem que fazer por amor o nosso serviço, não por dinheiro, não é isso? E tem muitas coisas que não é legal, assim, às vezes a gente chega no hospital, você é atendido, tem muitos que tratam a gente mal, outros tratam a gente bem, isso, às vezes eu não concordo, não. Com relação à questão de tem que fazer por amor, não tem que fazer pelo dinheiro, não. Eu acho assim, que todo mundo estuda esperando um retorno financeiro posteriormente, né? Mas, independente de qualquer problema financeiro que a pessoa tenha,
não pode ser descontado em cima do paciente. Isso sim é verdade. Não pode ser descontado no paciente qualquer problema que eu tenha. Tá? Então, mas assim, também não é, o profissional, ele também não pode descarregar os problemas que ele tenha em cima do paciente. E realmente essa situação do telefone, digamos assim, o profissional está no telefone, o problema é dele, tá? Ele não está ali naquele momento para ficar no telefone. Se realmente chega alguém lá para ser atendido, ele pode pedir a compreensão da pessoa que está aguardando, aguarde só um pouquinho aí, mas também eu acho que é realmente um desrespeito com o cidadão, com o paciente, fazer o paciente ficar esperando. Não está dando de ouvir, professor, o senhor. Tá, sim, não tá dando de ouvir nada. Só um momento. E agora? Vocês estão ouvindo melhor agora? Sim, professor. Tá. Sim. Voltando aí, com relação por exemplo, o profissional está mexendo no telefone enquanto tem gente precisando de atendimento, realmente. Não tá dando de ouvir nada. Sumiu de novo sua voz. Realmente, não deu de ouvir nada. E agora, tá dando? Tá. Tá, desligue o microfone de você. Então, como eu disse assim, é um desrespeito com o paciente, tá, que está lá aguardando atendimento. Se o profissional pegar... Professor, seu microfone está ficando Ozona, fechado. né? Tem alguma coisa tampando seu microfone que a gente não escuta. Bad Bunny. Professor, não tá dando de ouvir nada. Voltei. Alô? Tá todo mundo ouvindo agora? Tá. Então, voltando ao assunto, eu mudei aqui de operadora. Eu creio que foi a internet que deu uma falhada aqui. Então, com relação a realmente o profissional estar mexendo no telefone na hora que ele deveria estar trabalhando, é uma falta de respeito com a população, né? Eu acho assim, a pessoa está sendo paga ali para trabalhar, né? Então, ela deveria no momento do repouso dela, para estar mexendo no telefone. Não impede da pessoa pegar no seu telefone de vez em quando, mas na hora que chega alguém realmente para ser atendido, essa pessoa deveria passar. Professor, a gente não está ouvindo de novo. Pessoal, eu não sei como é que vai ficar. Eu não sei se a operadora. A internet aqui aparentemente está parecendo normal. Não sei por que está ocorrendo isso agora. Tá? Não sei por que está ocorrendo. Eu não sei se é a internet de vocês também, tá? Então, por exemplo, pode ser que esteja falhando a internet de uns ou dos outros, porque aqui no meu telefone está dizendo que a internet está boa. Tá? Tá dando aqui 4G. 2 barrinhas, tá falando que tá normal. Mas qualquer coisa, se vocês não me escutarem. Oi. Com licença. Não é o caso da internet, é alguma coisa no seu microfone.
É só a voz que não tá saindo. Pois é, o meu microfone aqui do meu... Agora tá bom. Pois é, O seu microfone tá ótimo. A questão é a internet aqui na cidade tá com problema mesmo. tá. Fica mudo. Não tá escutando nada, professor. Professor, acho que é seu microfone. Como é? Conserte. Aproveitar enquanto nosso vereador tá aí para conseguir equipamentos pro nosso hospital, que tá faltando. É, vereador Félix? Pessoal, eu vou tentar entrar aqui no outro telefone para ver se algum problema no meu telefone mesmo. Verifique se não tem alguma coisa tampando seu microfone. Não tem, tá? Então, eu pensei que poderia estar desligado, mas não tá. Tá? A gente já tá aqui. Não tá ouvindo nada. Peraí, só um momento. O computador tá bugado, professor. Parece o ele. Sou eu. Vou tirar minha câmera aqui. Só aguardar aí um momento que eu vou entrar aqui por outro telefone, tá? Para ver se normaliza esse negócio aí, tá? Normalmente... Boa noite a todos, tá? Tá, pessoal, eu saí de um outro telefone que eu tava aqui, eu entrei nesse outro aqui para poder verificar se normaliza a situação aí do áudio, tá? Então, como eu falei para vocês, realmente é um desrespeito com a população, com o paciente, o profissional tá falando no telefone, tá? Na hora que deveria estar trabalhando, tá? Mais alguém que quer falar alguma coisa aí a respeito da saúde pública no seu município? Sim. Pode falar, Ariana. Já ia pedir a fala. Tá, pode falar. Pode falar, Edson. Professor que manda, quem é que vai falar? Fala aí, Anderson, fala aí. Não, professor, eu penso que a questão da saúde pública, infelizmente, né, como as meninas já relataram aí, acontecem algumas situações bem grotescas, né? E, sobretudo, por parte de quem é efetivo, né, quem é concursado. Infelizmente, né, não quero generalizar aqui, mas isso acontece tanto no campo da educação, no campo da saúde, porque eu penso que, pelo fato das pessoas terem uma estabilidade, né, não tem por parte também da Secretaria de Saúde uma espécie de reciclagem desse profissional. Então, torna-se mecânico,
esse profissional, né? Todos os dias ele vê pessoas chegando doentes, e muitas das vezes ele acha que aquilo é normal, e acontece que ele não dá a atenção necessária, né? Então a gente vê situações, mais situações acontecendo. É claro que nós temos hoje na saúde profissionais excelentes, né? Excepcionais, fantásticos, mas também a gente tem aquele profissional que precisa passar por uma readequação, por um curso de relações humanas, né, para ver se ele se torna humano, porque esquece que ainda está ainda nesse plano, né? E, infelizmente, a gente vê as pessoas reclamando, né? Eu trabalho no serviço público e as pessoas chegam reclamando muitas das vezes, né, nem pela falta de medicamento, né, mas pelo mau atendimento. Imagine que alguém chega... Cara, é verdade. Chega doente, né, abalado psicologicamente e ainda se depara com um tratamento de péssima qualidade, né? A pessoa, às vezes, muitas das vezes, nem olha para esse paciente para saber o que ele tem. Então, eu penso que precisa melhorar, né? Precisa melhorar, e nós aqui, enquanto profissionais, que nós sejamos profissionais que nos dediquemos mais à nossa profissão, professor. Então, eu penso que nós temos... Posso falar? Nós temos o Sistema Único de Saúde, né? Sistema de saúde invejado por muitos países, mas que, como todo sistema, precisa de uma readequação, né? Precisa do melhoramento. Então, para isso, eu penso que as secretarias de saúde, estadual, municipal, Ministério da Saúde, precisaria fazer um serviço de avaliação dos profissionais, né? Assim como as operadoras fazem quando você recebe um atendimento, né? Quanto você daria para esse profissional, né, pelo atendimento dele, de 0 a 10, qual nota você daria? Até para a gente reconhecer os méritos desses profissionais que são excelentes e aqueles que precisam melhorar, passarem por um curso, como eu falei, de melhoramento, de readequação. Então é isso, professor. Posso? Acho que o professor foi até embora. Não se preocupe, eu estou ouvindo aqui vocês. Realmente, infelizmente, tem esse tipo de profissional e deveria ter realmente essa forma da gente avaliar o profissional, né? Infelizmente não tem, mas eu acho que a forma que a gente pode fazer essa avaliação é através de denúncia, né? O profissional que não tem respeito à população, a única forma que você pode ir é denunciando ele no conselho dele, principalmente, tá? Mas você pode ir numa delegacia, fazer uma denúncia, fazer um boletim de ocorrência, você pode ir no Ministério Público. Então imagine que se chegar 10 contra determinado profissional do Ministério Público em uma delegacia, no mínimo esse profissional vai ser chamado, no mínimo. Acho que só o constrangimento que ele vai passar, de repente, o medo que vai chegar nele, ele vai rever a forma como ele atende a população, né? Se chegar a denúncia no próprio conselho dele, piorou. Tenho certeza que não vai querer pegar uma suspensão, porque você imagina o médico, ele ganha 30 mil no mês. Aí ele pega uma suspensão do conselho dele, na qual ele não vai poder trabalhar durante 30 dias. Ele não vai poder exercer a profissão dele. Vai ser 30 dias que ele vai ficar sem receber o salário dele. Então, a forma como a gente pode avaliar o profissional é essa, através de um boletim de ocorrência, uma denúncia no Ministério Público, na forma como aquele profissional está agindo, né, maltratando a população. Assim como é um crime, a gente chegar lá e destratar o profissional, ele também tem que respeitar o paciente, né? Mas esse respeito ele tem que ser mútuo também. Não adianta eu chegar com pedras e achar que o profissional deve me tratar com flores, que não vai ser assim. Tá? Então, esse respeito realmente ele tem que ser mútuo. Esse respeito ele realmente tem que ser mútuo. Né? O profissional tem que ter o respeito pelo paciente, pela população, e a população tem que ter respeito pelo profissional. Né? Como a gente sabe, tem muitas coisas a serem corrigidas. Às vezes os profissionais trabalham com uma sobrecarga imensa, né? Às vezes acabam tendo que trabalhar
turnos seguidos, ter vários empregos. Então, a gente, muitas das vezes, não apoia os profissionais, as reivindicações dos profissionais, porque não é para mim, não vai cair salário no meu bolso, mas a gente deveria se sensibilizar também com a situação do profissional, com as cargas horárias de trabalho, com os plantões. Os profissionais, eles trabalham mal remunerados, não que isso dê a ele o direito de nos tratar mal, mas às vezes o profissional ele chega no hospital ou no posto de saúde, não tem o mínimo de equipamento necessário para ir trabalhar, não tem luva, não tem máscara, não tem a seringa, não tem o soro, ou então não tem o soro do tamanho que ele vai precisar, entendeu? Muitas vezes acaba sendo despejado o material, porque não foi comprado o material do tamanho correto, na dosagem correta, não tem determinada medicação que chega lá, né? Vamos supor, o paciente é alérgico a paracetamol, mas não tem dipirona. Então, como é que vai ser feito com o paciente no momento desse? O paciente ele vai querer cobrar do profissional essa obrigatoriedade, né? Achando que é o profissional que tem que dar um jeito naquele insumo, sendo que não é obrigação do profissional correr atrás do que não tem. Responsabilidade de realmente da população ir lá no Ministério Público e de quem tiver que ir, na imprensa, na rádio, na televisão, e reclamar que não tinha aquilo, né? Porque eu tenho certeza que uma hora, ou então ir até na rede social, muita gente, engraçado, vai falar do vizinho, vai falar do relacionamento antigo, se chorar lá na rede social, mas não reclama da cidade, não reclama que está cheio de buraco, não reclama que está faltando determinada medicação. Então, a rede social, ela é uma forma de a gente avaliar o nosso serviço, né, público, o serviço que está sendo prestado para a gente, tá? Mas, lembrando que tudo que a gente fala, a gente tem que provar. Então, tem que ter a questão de testemunha também. Se eu for afirmar determinada coisa sobre determinado profissional, eu tenho que ter as testemunhas, né? Eu tenho que fazer a denúncia, né? No Ministério Público, numa delegacia, no conselho de classe daquele profissional, que aí aquele profissional vai ser, pelo menos, chamado. Realmente o conselho vai apurar para verificar se o profissional está realmente tendo aquele tipo de atitude no trabalho dele. Tá? Então, com relação a essa coisa mecânica, essa coisa, muitas vezes, do profissional maltratar a população, essa forma da gente avaliar o profissional é assim. A gente não pode, infelizmente, eu acho que a boa propaganda, no caso de um bom profissional, ela sempre vai correr. A ruim, ela é sempre mais forte. Né? Então, se o profissional ele atende as pessoas mal, 10 pessoas vão falar mal dele. Talvez, se você for um bom profissional, vai ser só um que vai falar bem de você. Mas trate todo mundo mal para ver se não vai ter 10. Agora, se esses 10 que estão falando mal do profissional, que atende as pessoas mal, forem numa delegacia, forem no Ministério Público, fizeram uma denúncia no conselho de classe daquele profissional, eu tenho certeza que ele vai ser chamado pela autoridade responsável e vai ser responsabilizado e vai ser feita as devidas sanções do que a lei ou o regulamento dentro da profissão dele prevê para ele naquele tipo de situação. Tá? Então, quem tiver mais alguma coisa para falar aí, pode falar. Mas, mesmo que eu não esteja aparecendo na minha câmera aqui, mas eu estou ouvindo vocês, tudo o que vocês estão falando. E aí eu coloco em evidência quem está falando na tela, tá? No meio da tela. Então, vamos lá, quem tiver ainda para falar alguma coisa, fale. O senhor já esclareceu o que eu ia tentar falar, o que o senhor falou, né? Realmente, às vezes o profissional não tem, falaram aqui que precisam de readequações, e eu concordo, mas às vezes aquele profissional não está recebendo o apoio necessário por parte dos gestores, por parte da Secretaria de Saúde. Então, se falta a medicação lá no postinho, o paciente vai cobrar do profissional. Aqui, principalmente no nosso município, eles não têm costume de cobrar do gestor, da Secretaria de Saúde, eles cobram dos profissionais nas unidades, no hospital. Muitas das vezes já chegam já um pouco alterados e acabam encontrando também alguém que está lá sem o material para trabalhar, um pouco alterado também. Acontece bastante, infelizmente. Não é a conduta certa, mas é a verdade.
É aquela questão de que a gente tem que ter empatia um pelo outro, né? Se a pessoa chega alterado, você ali como profissional tem que o quê? Manter a calma e tentar explicar aquilo que o paciente precisa entender, que não tem equipamentos. Sim, é o meu ponto de vista, né? Concordo. Muitas É vezes verdade, acontece, Gislaine. mas a grande maioria acaba se desentendendo justamente pelo paciente já chegar assim alterado. É o que eu vejo muito, infelizmente. Mais alguém aí para se posicionar? Nossa aula já vai estar acabando, então quero que o máximo de alunos que puderem dar essa opinião aí sobre a saúde pública no seu município, no seu estado, dar alguma experiência que o pessoal venha a falar, tá? Vamos aí, pessoal, participar. Tem 30 alunos aí na sala de aula, eu acho que não falaram 10 ainda, tá? Então não adianta só entrar na aula e ficar calado, desligar a câmera, desligar o microfone, tá? Então eu quero que quem não falou aqui, não se posicionou, fale alguma coisa a respeito. Estou aguardando. Doutor, Pode falar. Pode falar. tá ruim o áudio. É o ventilador dele. Acho que é o ventilador que tá ligado. Ou de alguém aí que ligou. Sei. Tá, pode falar aí. Eu quero que participem. São 30 alunos na sala de aula e até agora eu acho que 10 falaram ou menos que isso. Então eu quero que façam aí a explanação a respeito da saúde pública aí, que a nossa aula já está terminando, mas eu quero que o máximo de alunos participe até o fim aí da aula, por favor. Mamãe ia falar aqui, mas ela disse que já falaram tudo. Tô falando, eu tô na... Bom, pessoal, então a gente... Só um momento. A gente encerra a nossa aula hoje por aqui, então. Como eu falei para vocês, formem os grupos, tá? Vão ser grupos de 6 pessoas e eu quero que vejam lá a numeração que está lá no grupo do WhatsApp e enviem, tá? O grupo 1, coloque a numeração grupo 2 e aí enviem, por favor, lá. Provavelmente nós vamos ter de 7 a 8 grupos apresentando o trabalho, tá? Mas são grupos de 6 pessoas. Por favor, formem os grupos e já enviem para lá para que eu possa disponibilizar o tema de vocês até amanhã para vocês fazerem o seminário e eu possa passar os demais trabalhos que a nossa disciplina terá, tá? Boa noite a todos, obrigado pela presença e até a terça-feira para o próximo encontro, tá? Que nós vamos ter na segunda-feira, aliás, até a segunda-feira para o nosso próximo encontro. E aproveitem já esse final de semana para fazer o seminário de vocês e os demais trabalhos que vão ser passados, tá bom? Então, boa noite e até segunda-feira no nosso próximo encontro, mais boa noite. Lá no grupo do WhatsApp. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.